A gravação iniciou. Bora lá? Bom, me chamo Janderson, né? E aqui está o Manhas. A gente vai falar sobre o poder e a política nas organizações e como ela interfere ali nas avaliações e desempenhos dos colaboradores e promoções, né? Então, temos o Rovilson ali como o nosso orientador e vamos começar. Pode passar, Manhas. Tá indo. Beleza. Bom, e a gente buscou estudar a problemática, né, a investigação, foi se os indivíduos com os jogos políticos, né, eles recebem avaliações de desempenho melhores e ali aumentos salariais em comparação a outras pessoas que não têm esse jogo político, né, que são ingênuos ou ineptos, né, politicamente, e, consequentemente, ali, se essas pessoas têm maior satisfação no trabalho e conseguem ali lidar com as possíveis fontes, né, de estresse, pode passar mais. Bom, eu vou estar falando agora, né, sobre as diferentes bases de poder, né? A gente tem diversos tipos de poder, porém a gente vai focar em apenas alguns, né, que estão relacionados ao nosso presente trabalho, né? E um deles, né, que é de suma importância, é a questão do poder formal, né? Que nada mais é do que um poder baseado na hierarquia e na posição estrutural na organização, né? Então, basicamente, aquele indivíduo que tem um cargo superior a um outro indivíduo, ele possui poder formal em relação ao outro indivíduo. Então, ele possui, como eu posso dizer, ele possui influência sobre o outro, né? A gente também tem o poder coercitivo, né? Que nada mais é do que um poder baseado no medo de consequências negativas, né? Então esse poder ele é muito utilizado quando é relacionado à questão de assédio, né? Tanto assédio moral quanto outros tipos de assédio, né? Então a pessoa ela meio que influencia negativamente o outro, né? É, seja provocando-a e dizendo-a que caso ela reivindique seus direitos, ela terá uma consequência negativa, ou seja aplicando essa represália na mesma, caso a mesma não atinja determinados objetivos, né? E a gente também tem, né, aliado a todos esses poderes, né, o poder de recompensa, né, que é praticamente um poder muito parecido com o poder formal, né, mas ele é um pouco diferente, né, porque qual que é o propósito dele, né? Ele é uma maneira, né, de um indivíduo manipular o outro através dessa questão de benefícios, né? Então, se o indivíduo A ele tem o poder de recompensa, ele basicamente tem uma influência sobre o outro no que tange essa questão de privilégios, né? Vamos se dizer. É necessário ressaltar também um outro ponto muito interessante, né? Que o poder coercitivo ele está diretamente ligado com o poder formal, muitas vezes nas organizações, porque o indivíduo A que tem uma posição estratégica na empresa, seja ela de direção, de gerência ou de supervisão, ou até acima nem que esteja nessas classificações de estratégia, mas que esteja acima do individual, ele terá grandes chances, né, de estar manipulando esse indivíduo, né, pela forma do quê? Pelo poder coercitivo. Então a gente vê uma certa ligação entre os poderes, né? E pode.
Pode passar. O poder de especialista e de referência, né? O poder de especialista é quando você detém o conhecimento, você detém ali a expertise, né? De fazer algo que outras pessoas não conseguem ou não está ali no seu, na sua melhor qualidade, né? Na sua melhor qualificação, né? E ela tem essa influência ali de todos os outros poderes também, mas o especialista ele consegue estar em situações que, detendo esse poder, ele é, manipula, ele faz ali o que ele desejar com o conhecimento que ele tem, e o poder de referência é, é bem parecido também com o de especialista, só que seria ali uma identificação com as características pessoais desejáveis, né? Então, eu desejo ali aquela pessoa como uma referência, e você quer fazer algo tendo aquela pessoa como um objetivo a ser seguido, né? Hoje, a gente viu nas Olimpíadas um exemplo ali bem diferente, mas é um exemplo. Nas Olimpíadas, a- uma Simone Biles, né, que é uma ginasta ali mundialmente conhecida, tenho certeza que ela vai influenciar positivamente ou, dependendo da situação, negativamente, uma criança, né, um adolescente, podemos dizer assim. Então, isso é o poder de referência, né? Beleza. E ali, né, falando mais ainda sobre o poder de especialista, o Ferruccio Lamborghini, né, atual não, né, o dono da marca Lamborghini, ele serviu ao exército italiano e seus superiores ficavam impressionados com seu conhecimento na mecânica e na manutenção ali dos tanques, né, e nos equipamentos bélicos. E, e ali, ao terminar a guerra, ele contou o fato, né? E ele pontuou que foi o primeiro a receber os manuais. Então, ele detinha ali aquele poder, aquele conhecimento, é, absorvia todo aquele conhecimento em si e depois ele descartava para que ele não fosse descartado, né? Então, ele tinha o poder ali de especialista para que ele não fosse, de alguma forma, ali descartado pelos soldados. E é isso. Tem mais alguma coisa, Manhãs? Não, acho que é bem interessante salientar, né, que o poder de especialista, né, ele sempre esteve presente, né, nas organizações, né? A gente vê aí não só o caso do Lamborghini, né, mas os próprios funcionários, né? Hoje a gente consegue ver em diferentes empresas, né, o cargo de especialista, né? E o cargo de especialista a gente consegue ter essa percepção que ele tem quase o mesmo nível, como é que eu posso dizer assim, de experiência e de tomada de ações em relação ao gerente. Então, o cargo de especialista hoje, né, uma empresa, ele é muito valorizado, porque justamente é o único cara ali que realmente tem o conhecimento capaz de poder debater com o cliente, né, tomar iniciativas e contradizer, né, contradizer as afirmações que muitas vezes o cliente afirma que não são verdadeiras, né, mas para que haja essa contra-argumentação, né, é necessário que o cara do conhecimento esteja ali presente, né? Não só a gerência, não só os diretores, mas sim aquele que possui o conhecimento técnico necessário para que
a argumentação seja realmente refutada, né? Bom, e qual foi o objetivo e a metodologia do nosso trabalho, né? Então, a gente utilizou ali uma fazer uma pesquisa qualitativa, semi-estruturada, né? E 28 participantes responderam o nosso questionário. A gente utilizou o Forms como ali um instrumento para montar o questionário e tivemos ali um período, né, de 13 dias para que essas pessoas respondessem. E o objetivo foi mesmo coletar essas informações, comportamental, comportamental, perdão, nas organizações e considerando ali idade, gênero, ali como as variáveis que pudéssemos conseguir filtrar e trabalhar ali ponto a ponto e ali também anos de experiência na empresa, né? Então, essa pesquisa foi trabalhada dessa forma e os respondentes tiveram um papel ali super importante no nosso trabalho, nos resultados e nas afirmações nossas e nas nossas conclusões, né? E eles vamos ainda concluir, certamente, mas essa influência dos jogos políticos, ela tendem para lados positivos e, consequentemente, também tendem para os negativos, né? Mas o positivo ali, muitas das vezes, se sobressai, né? Isso aí. Bom, e como que foi, né, o resultado da pesquisa sobre a influência do poder organizacional, né? Bom, antes de tudo, né, é necessário entender o que realmente a gente perguntou, né? Como é possível ver, né, dentro de uma organização, é possível considerar o poder como positivo ou negativo, né? Como é possível ver, né? Verificado, 69,6% considera, né, do grupo de 23 expostas, né, considera que o poder ele é classificado como positivo dentro das organizações. E com isso, né, a gente consegue ver que a maior parte dos indivíduos se sentem mais capacitados a, a considerar que o poder ele meio que predomina como algo benéfico para o indivíduo, né? Então, a gente considera isso nessa primeira pergunta e a gente tem a segunda pergunta, né? A segunda pergunta, basicamente, é como que a liderança influencia nessa questão voltada aí para o poder para para os indivíduos, né? No que tangencia a questão do o objetivo, né? Então, a pergunta é basicamente: você acredita que a liderança na sua organização utiliza o poder de forma eficaz para atingir objetivos em grupo? E como a gente pode ver, né, mais da metade considera que sim, que o poder realmente ele na mão da liderança ele funciona de forma eficaz, né? Então, mais uma vez, a gente consegue ver que essa visão ela sugere que quando o poder ele é utilizado de maneira ética, né, responsável, ele pode ser um impulsionador para motivação e desempenho dos colaboradores, né, da empresa. Bom, é, além disso, né, atrelado a isso, né, a gente tem o quê? O lado positivo do poder, né? Mas você já disse aí nessa questão de equipe e tudo mais, e quando envolve, né, os indivíduos da empresa, né? Então, quando envolve os colaboradores, a gente vê que quando o poder ele é utilizado de forma ética e responsável, a gente vê uma motivação dos colaboradores, né? Então, a gente vê aí que os colaboradores eles têm uma eficácia um pouco melhor das suas atividades, né? Além disso,
O poder, se ele, é claro, se ele incluir a diversidade, ele pode conseguir um acesso aos treinamentos, né? Então, se uma empresa considera o poder, seja o poder formal, ou o poder de especialista, o poder de referência, todos eles atrelados a essa questão de todos os indivíduos pertencer a esse grupo, é claro que a gente vai ter aí um acesso aos treinamentos um pouco melhor, né? E além disso, né, a gente consegue ver aí também, né, a questão da liderança, né? Como o poder é utilizado para alcançar objetivos do grupo, né? Então, basicamente, esses são os lados positivos aí do poder, né? E a gente vai estar falando mais a respeito sobre esse caso. É, aí, trazendo um pouco aí, né, a questão da política nas organizações, né? Como que ela surge, né? Bom, a gente tem que levar em consideração que esse trabalho ele foi feito a partir do livro Comportamento e Organização, né, de Robbins e Jude, né, 2020. E como que ele surge, né? Ele surge através de uma variedade de justificativas, né, incluindo a busca do poder, né, objetivos pessoais e o que ele traz, né? O que o comportamento político nas organizações traz? Ele traz tanto impactos positivos como impactos negativos, né? Então, ele pode, por um lado, trazer a promoção de inovação, né? Promover a inovação, a tomadas de decisões, né? Trazer fatores positivos como um todo, né? Mas também, por um lado negativo, né? Ele pode gerar conflitos internos, né? Desconfianças e principalmente, né? Diminuir a eficiência operacional da empresa quando não é utilizado da maneira adequada, né? Bom, e ali as habilidades políticas, né? E são capazes de influenciar outras pessoas, né? De maneira a atingir seus próprios objetivos. Então, segundo ali os autores, né? Hobbes e Jude, pessoas politicamente habilidosas, né? Tendem a ser menos afetadas no que tange a agressões, a estresse e ali todo esse contexto ruim ali do dia a dia que somos submetidos, né? E tende a ter mais autossuficiência, autoestima também, né? E produtividade e satisfação ali no trabalho para realizar suas atividades e, com certeza, se comunicar melhor, fazer ali uma roda de amizade, ter um pouco ali de laços ali, fazer laços de amizades ali e, consequentemente, também, né, ter ali suas possibilidades de migrações ali, tanto para uma área quanto para outra, e, e ter essas promoções, esses aumentos de salários, né? Bom, agora eu vou falar aí sobre os benefícios do comportamento político no que tange a equipe, né? Não necessariamente ao indivíduo, mas no que tange a equipe, né? Barra setor do indivíduo, né? Não do indivíduo. Bom, o que acontece, né? Se aquela equipe ela tem como pressuposto no seu escopo, né, das atividades, mentalizado em seus funcionários, essa questão de que o comportamento político ele favorece dentro das organizações, ele é como algo positivo, então, consequentemente, nas relações de trabalho dos indivíduos, eles vão praticar isso. Então, eles vão ter, quando a necessidade houver, né, quando houver necessidade de fazer melhorias no seu setor, os indivíduos, né, as pessoas como um todo, terão, terão uma facilidade de comunicação, né,
entre os outros setores, né? E com isso eles conseguem promover, né, essa questão de recursos, né? Consegue trazer para o seu setor através da comunicação entre outros setores, né? Através dessa questão da politicagem, né? Vamos se dizer assim, nas organizações, consegue trazer para o seu próprio setor a questão aí dos materiais, dos equipamentos, né? Porque hoje a gente sabe que a maior parte das empresas, né, nas multinacionais, tudo funciona a partir de CAPEX, OPEX, que nada mais é do que um valor que a empresa disponibiliza para que o setor gaste durante o ano ou invista durante o ano, e esse valor ele é atrelado principalmente a essa questão de influência, né? Se um determinado gestor ele tem uma influência positiva, obviamente ele conseguirá trazer mais ou uma porcentagem melhor desse valor para o seu setor. Então, a gente consegue perceber, né, essa questão da influência nos recursos das organizações, né? Então, a gente colocou aí, né, que essa questão do comportamento político, ela pode ser usada para vender à gestão superior os méritos de uma proposta que expandirá responsabilidades e recursos, né? Principalmente os recursos que hoje a gente vê que é algo que é mais demandado no setor, seja RH, seja produção, seja processo, qual que for o setor, né? E E ali com o isso, impacto. Pode pode falar, falar, Zé. pode. Deixa a voz para o meu amigo Janderson falar. Beleza, então. Então, impacto ali na carreira, né? Então, com essa comunicação, com as habilidades ali adquiridas no decorrer ali da sua vivência, você consegue avaliações superiores ali, né? Então, recebe melhores avaliações, recebe melhores premiações também, né? E, consequentemente, aumento de salários, e com, junto a eles, a esses aumentos, né? Promoções melhores e progressão ali na carreira para que ele alcance ali futuramente cargos superiores ali, né? Dentro da organização. Bom, e qual que é o resultado da nossa pesquisa que a gente realizou, né, no Google Forms sobre a influência da política nas organizações, né? Qual que é, como que a gente estruturou isso, né? Bom, primeiramente, a gente vê aí no canto superior esquerdo, né, a nossa primeira pergunta, né? Você costuma usar diferentes tipos de argumentação, poder para influenciar a alocação de recursos e acesso a treinamento para o seu desenvolvimento? Como a gente pode ver, né? 47,8% acredita que parcialmente sim, né? Parcialmente sim, parcialmente não, né? A gente tem o meio termo. Mas como que a gente pode considerar isso como positivo, né? Como que eu posso falar? Não, realmente essa pesquisa ela promove que o uso da argumentação, o uso do comportamento político, o uso dos jogos políticos, eles facilitam o acesso ao treinamento para o desenvolvimento do funcionário. Como que eu consigo comprovar isso, né? A partir do, da porcentagem de respostas como sim. A gente consegue ver que 34,8%, que é praticamente o dobro dos que responderam que não, consideram que sim, realmente é possível, através do comportamento político, alcançar determinados treinamentos. Então, com isso, a gente consegue verificar que sim, a nossa resposta é válida e o que a gente mencionou nos slides anteriores, que foram baseados no livro Comportamento Organizacional de Robbins e Schultz, que realmente é válido. Além disso, a gente tem uma segunda pergunta, né, no canto superior direito, né, agora falando, sem dizer, que é: você já experimentou desvantagens ou desvantagens por não estar alinhado com certos grupos políticos dentro da organização? Então, com isso, a gente consegue ver
que a maioria das pessoas teve contato com desvantagens na empresa por não pertencer a certos grupos políticos. Então, a gente consegue ver que realmente a questão da política ela faz-se necessário na empresa, o que o que a maioria das pessoas dizem ao contrário, né? Então, a gente já consegue perceber aí que a política realmente é muito importante, né? A terceira penúltima, quer dizer, a terceira pergunta, penúltima pergunta, né? A gente consegue verificar o seguinte: você percebe que existem grupos ou redes informais, né, politicagem dentro da organização que podem influenciar a distribuição de tarefas e privilégios? Mais da metade disse que sim, né? Então, o que isso nos diz, né? Isso nos diz que as que a maior parte dos indivíduos, né, desses grupos que formam, né, que são redes, basicamente são redes informais, ela influenciam essa questão de privilégio. E as pessoas conseguem perceber isso, né? Que a gente teve 22 respostas que grande parte delas, né? A maior parte considera que sim, que consegue verificar isso no dia a dia, né? Então, isso é um dado muito importante, né? No que tangencia a nossa pesquisa. E para finalizar, né, a nossa última pergunta nesse aspecto, né, a gente consegue verificar aí o quê? Na sua opinião, dentro das organizações, indivíduos com bons jogos políticos tendem a receber avaliação de desempenho melhor em consequência de indivíduos politicamente ingênuos ou ineptos? Aqui a gente consegue ver que mais da metade, novamente, com bons jogos políticos, recebem avaliação de desempenho melhores, possuem privilégios melhores do que outros que não possuem. Então a gente consegue verificar a partir desse gráfico que desses 4 gráficos que se o indivíduo pertencer a grupos políticos dominantes, se ele se considerar como uma pessoa que pratica atos políticos e se ele realmente toma essas ações no seu dia a dia, com certeza ele vai ter vantagens em relação a outros, né? Então, é muito importante notar essa questão aí, né? Bom, e qual que é a nossa conclusão, né? Em relação a todo esse trabalho que a gente fez ao longo aí dos dias, né? Os resultados dessa análise, ela mostra que o poder, quando ele é aplicado de forma ética, moral, transparente, equitativa, ela, ela promove aspectos positivos para os indivíduos. Porém, muitas vezes, a politicagem ela é tratada como algo negativo. E só por ela ser tratada como algo negativo, as ações que decorrem dos indivíduos, ela é atrelada a pontos negativos. E com isso ocorre essa questão de sobressalência de assédios e tudo mais que classificam a questão do comportamento político como negativo. Então, para que o comportamento político seja positivo, é necessário que ocorra de forma transparente, né? E a gente pode considerar que a maior parte das pessoas que responderam às nossas perguntas, elas vivenciam isso nas indústrias. Então a gente não pode negar que não existe comportamento político. Existe, e sim, ele é fundamental no que tange a própria questão da carreira do indivíduo e da questão, né, do próprio setor em si, né? E além disso, a gente pode concluir também, né, que a questão do poder nas indústrias, ele se faz necessário, né? O indivíduo que não conhece, né, essa questão, essa diferenciação de poder, né, que não consegue manipular ele de forma a alcançar seus resultados, seja na forma de especialista, não que a pessoa tenha o conhecimento técnico que possa
tá num cargo de especialista, mas que ela detenha o conhecimento daquela área e ela consiga manipular aquela situação a favor do setor dela, ela sim está praticando um ato de poder, né? Porque ela consegue viabilizar recursos para o seu objetivo, né? Então, com isso a gente consegue concluir que o poder e a política eles são sim caracterizados como aspectos positivos para o indivíduo e para as organizações, né? Como um todo.